she I love it when you call me. Can we just take my horse through the water I was searching for? Oi gente, hoje eu vim falar sobre o 8º episódio da 5ª temporada de Outlander. Tá acabando. Famous Last Words. E hoje a gente vai falar sobre esse episódio, gente. Só lembrando, tá? Porque vocês não vão ver o react nesse vídeo. Porque eu tive que dividir o vídeo em 3 partes. Mas aí, antes de eu explicar o porquê de dividir o vídeo em 3 partes, eu quero pedir pra você se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar o vídeo com seus amigos, tá? Pra quem, algum amigo seu que gosta de Outlander, compartilha esse vídeo com seus amigos. Dê seu joinha, tá bom? Se inscreve no canal que toda quarta-feira tá rolando conteúdo sobre Outlander. Então, me siga nas redes sociais também, todas Patrick Rocha PR. Então vamos lá à explicação de por que 3 partes. Nessa 5ª temporada eu comecei a fazer o react dos episódios. Só que o react a gente precisa ter um cálculo bem preciso ali para as coisas não saírem de controle e acabar caindo no direitos autorais, né? Às vezes o direito autoral libera a gente a ter o vídeo no canal, mas não deixa a gente, né, ganhar com isso, né? Toda a monetização daquele vídeo vai para o autor do conteúdo, que no caso é a Starz. Bom, eu tive 3 vídeos bloqueados assim em partes, né? A monetização foi para eles. E um vídeo eu fui completamente bloqueado, que eu vou ter que reeditar e postar ele de novo, que é o episódio 4. Bom, então vai seguir o seguinte. Às 10 horas da manhã da quarta-feira vai sair o react, porque se eu perder o react por causa de direitos autorais, eu ainda vou ter as outras 2 partes. Ao meio-dia vai sair a análise do episódio, que no caso é essa aqui que vocês estão vendo, tá? Que a gente vai aqui discutir aqui os acontecimentos do episódio. E a terceira parte é o que eu já vinha rolando, que é o livro versus série. Tanto que eu já tô aqui, ó, com o meu livro aqui do lado, tá? Pra mim começar a anotar ali as coisas que são diferentes entre série e livro. Então grava isso na mente de vocês. Às 10 horas, react. Ao meio-dia, análise. E às 5 horas da tarde, livro versus série. Outlander toda quarta-feira. Gente, esse episódio eu gostei muito dele, com algumas ressalvas assim que eu não gostei, é que eu fiquei em cima do muro. Então hoje a gente vai comentar sobre essas minhas ressalvas, sobre esses acontecimentos que aconteceram no episódio. Então vamos lá, a gente tem que discutir bastante coisa nesse episódio, tá? Então, ó, começando. A gente viu ali que o episódio ele começa com meio que um flashback do futuro. É complicado, eu sei. Mas a gente vê ali o Roger dando aula, né, pra turma dele e falando sobre últimas frases famosas, né, que é uma coisa que a gente vê muito em Quem é Você, Alaska. Se você já viu a série ou leu o livro, você sabe disso. Então ali toca nessa questão de que qual seria a sua última palavra, né? A sua última frase antes da morte. E corta aí pra... Esse foi o cold opening do episódio, né? Mas a gente já vê ali que o Roger tá vivo, né? A gente vê toda a parte da lembrança ali, praticamente toda a lembrança do Roger a respeito do acontecimento, desse trauma dele, foi narrado, foi mostrado por meio de um filme mudo, né? Como se fosse um filme mudo. Assim, eu gostei da ousadia, mas eu não sei se eu gostei de ter tido isso no episódio. Eu, sinceramente, pra mim cortou um pouco o clima, cortou um pouco a tensão da coisa e o choque, sabe? De ver Roger lá estendido, né? Na forca e depois, ele tá vivo. E eu acho que cortou muito a tensão do momento ter essa parte ali no meio que mudo, né? Um cinema mudo. Não sei, mas eu gostei da ousadia. Então realmente eu não sei o que pensar, tá? Se você gostou dessa parte, me convença aqui. Fala por que você gostou, que eu quero gostar também. Mas a gente vê ali que o Roger tá vivo e a Claire tem que fazer uma coisinha ali no pescoço. Como é que é o nome daquele? Trasmiocotopia? Nossa, gente, que horror. Eu não lembro, mas eu já vi muito em Grey's Anatomy.
Mentira. O Grey's Anatomy faz muito isso? Não lembro, acho que eles fazem mais aqui assim, né? Pois é. Traz nocturno. Então, aí faz aquele negocinho ali na garganta dele pra ele poder respirar. E nisso se passam 3 meses, né, desde o acontecimento. E o Roger, ele tá vivenciando o trauma dele. Eu gostei muito de terem colocado isso no episódio. Eu gostei muito mesmo. Porque esse episódio é todo rodando o trauma, independente de quem. É sobre trauma esse episódio. Né, que a gente vê o trauma do Roger, o trauma da Brianna, o trauma do Ian e a relembrança do trauma do Jamie. Então a gente vê muito traumas nesse episódio. Eu gostei muito disso, dessa vibe e dessa coisa que eles trouxeram. A gente vê muito discutido aqui no episódio a coisa da depressão que o Roger tem pós-trauma, né? Que ele tá traumatizado e ele tá depressivo, né? Que ele tem meio de se comunicar, mas ele escolhe não fazer, ele escolhe se isolar. Tá todo mundo lá curtindo um jantar em família, ele tá lá na casa dele, chorando, revivendo o trauma dele. Então a gente vê muito o trauma do Roger nesse episódio e a depressão que ele vai se afundando. E isso é uma coisa que eu gostei muito de ver, porque no livro ele fica depressivo, mas na série ver a depressão dele, ele vivenciando o trauma, foi uma coisa completamente diferente. Eu gostei muito do jeito que trouxeram pra série. Então a gente vai vendo que todo momento alguma coisa faz lembrar o acontecimento que marcou ele. Aquele acontecimento que poderia ter tirado a vida dele, onde ele ficou muito tempo ali segurando a corda e torcendo para que alguém vá resgatar ele, torcendo para ter vida ainda enquanto depois que alguém tirar ele de lá de cima. Então toda essa questão do trauma do Roger pra mim foi muito bem feita. O Richard aqui tá muito bom, gente. Você sente o trauma dele. Eu gostei muito, tá? Eu gostei muito da atuação do Richard nesse episódio, porque eu senti o trauma dele. Eu senti que ele tava sofrendo com aquilo. Que é que nem fala no episódio depois, né? Mataram uma parte dele, era a parte assim que ele mais gostava consigo mesmo, né? Então, ver que ele não pode mais fazer aquilo porque morreu aquela parte dele lá na forca, isso deixou ele muito depressivo, muito triste e vivenciando o trauma constantemente. Então, esse episódio, gente, foi maravilhoso. Maravilhoso de verdade. Eu gostei muito de ver como foi abordado isso tudo no episódio. Outra coisa que eu gostei muito, vamos falar agora, vamos fechar o Roger primeiro, né? Depois a gente entra nos outros assuntos. Eu gostei muito de como a Brianna, ela começa paciente com o Roger e como ela também vai sofrendo e vai ficando mais pra baixo com a situação que o marido dela tá vivendo, porque ela tá vendo uma pessoa que ela ama, uma pessoa que ela é apaixonada, que é o marido dela, o pai do filho dela, caindo, se afundando numa depressão, num trauma, e ela não tem o que fazer, ela não pode ajudar. Então isso também machuca muito ela e lembra muito a gente de lá de quando o Jamie, ele também tem aquele trauma dele, onde ele é abusado, ele é estuprado, e ele também se fecha pra Claire, e a Claire também sofre com aquilo. Então a gente vê esses dois vivenciando uma coisa que a gente já viu na série, mas de jeitos diferentes, sabe? Foi muito bom também, foi muito legal. Parece estranho falar legal, mas é assim, no contexto, gente, de atuação, de série, de roteiro e tal. Mas foi muito bom ver esses dois lados, né? Ela tentando ser paciente com ele se afundando ali na depressão dele, ela querendo uma resposta pra ele, né? Pedindo pra ele lutar pelos dois, e ele simplesmente vai se afundando, sabe? E não pede ajuda, não procura ajuda. Ele só quer se fechar e tentar. E toda vez que ele se fecha, ele revive aquele trauma de novo, e de novo, e de novo. E uma parte que eu fiquei muito triste, gente, que eu tô com meu coração nesse episódio, é quando a Brianna canta a música, né? A Clementine canta a música da Clementine
pro Jamie, que eles falaram no outro episódio, se não me engano, que o Jamie gosta dessa música, né? Que o Jeremiah gosta dessa música, de ouvir o pai cantando essa música. Então a Brianna pega e canta essa música pro filho deles, e o Roger, vendo ela cantar, que por sinal, Sophie canta muito bem, gente, gostei, tá? E vendo a Brianna cantar a música ali que era favorita do filho deles, e ele não poder ir lá e cantar pro filho dele mais, você vê como é que ele tá quebrado, você vê como é que ele tá triste e depressivo naquela situação, porque ele tá ali, né, fazendo a carpintaria dele, ele para, escuta a música, a Brianna vê que ele parou também e começa a cantar mais. Então, na hora que ele percebe, né, na hora que ele vê que a Brianna tá cantando a música que ele cantava direto pro filho dele, e ele percebe que ele não vai poder mais fazer isso, que era um momento ali, né, particular, sagrado, bonitinho dos dois, ele não vai poder mais fazer isso pro filho dele, ele começa a chorar, né, ele se quebra mais um pouco, ele foca naquilo que ele estava fazendo, né? Que é a carpintaria ali. E a Brianna lá dentro escuta também e também já fica meio triste com aquela situação. Então toda essa situação do Roger, pra mim, foi muito boa. Muito boa, muito bem dirigido, muito bem atuado e muito bem roteirizado, gente. Eu gostei muito da vibe do Roger neste episódio. A gente viu aqui também que o governador, né, o Trion, ele deu ali 2.000 hectares de terra pro Roger, mas a Brianna, né, que é uma compensação, falando, ai, desculpa aí, tá, toma aqui esse presentinho, tá, foi mal, mas pra poder, né, comprar os dois ali. E nisso a Brianna fica revoltada, porque ela vê o marido dela depressivo, quieto, acuado no canto, e o cara chega e dá uma compensação pelo trauma que ele causou ao marido dela, ela fica puta, e com razão, eu não tiro a razão dela ali, sabe? O que me faltou nesse episódio foi a cena do Jamie brigando com o Trion. Eu amo aquela cena no livro, tá? Eu acho que faltou essa cena no livro, na série. Eu ia gostar muito de ver essa cena, porque é quando o Jamie chama o Roger de filho, sabe? Ele é filho da casa dele, sabe? Então eu acho muito bonitinho ali, que no livro a gente vê muitos dois tentando ganhar o respeito um do outro. E naquele momento o Jamie vê a filha dele em choque pelo que aconteceu com o marido e vê o que foi causado com um filho da casa dele, uma pessoa que é da família dele, ele fica transtornado, ele fica puto. Tanto que o Trion, nessa hora no livro, até pergunta se o Jamie vai bater nele, porque o Jamie vai com tudo, ó. Só não chega na porrada, mas quase. Tava na intenção. Mas ali a gente vê isso e a gente vê o John Gray também. Assim, tem muitas cenas onde o John Gray não aparece no livro e eles colocam ele na série, que eu gosto bastante, porque eu gosto muito do ator do John Gray e também do John Gray. Então eu gosto muito quando eles encaixam o John Gray em algumas questões aqui na série que não teria no livro, mas é bacana de ver o personagem de volta. Nisso a gente vê ele também, né, um momento bonitinho ali do John Gray e da Brianna, né, onde eles mexem ali com aquela coisa lá, estralábios, que fala? Como é que é? Astrolábio, gente. Quando eu lia isso no livro, eu não fazia ideia do que era isso, tá? Não fazia ideia. Obrigada, série, por ter me mostrado o que é, que eu também fiquei com preguiça de pesquisar. Mas tem esse momento bonitinho ali dos dois, né? Que a gente vê também que a Brianna tá sofrendo ali em relação ao que o marido dela tá passando, né? Se fechando e tal. Nisso a gente vê a grande surpresa do episódio, porque a gente que leu o livro, a gente sabia que o Ian ia voltar. Só que, eu vou até mostrar pra vocês, que é uma coisa que eu vou falar lá no como é a diferença entre a série e o livro a respeito do Jovem Ian. Mas o Jovem Ian, ele volta no final do livro. Sério. Quer ver, ó? No capítulo 109 ele volta. Olha aqui, as páginas que faltam para poder acabar o livro. E aqui é onde ele volta. Então, eles adiantaram muito a volta do Jovem Ian. Muito mesmo, sabe? Mas eu gostei da volta dele. Eu gostei
deles ter antecipado isso. Eu só não sei o que isso vai causar mais pra frente. Porque tem umas coisas que vão acontecer aqui no livro que eu não sei como eles vão encaixar o Joveninha nessas situações. Mas estou ansioso pra ver, porque eu acho que eu ia ficar muito feliz e muito frustrada ao mesmo tempo ver o Joveninha de volta, como eu fiquei aqui no livro, né? Que ver ele no finalzinho, ele voltando só pra dar tchau de novo, sabe? Esperar ano que vem pra série voltar. Então eu gostei muito dele ser adiantado a volta do Joveninha. E a gente vê ali que tá num momento... Gente, essas crianças são muito fofas! São muito fofas! O Jeremiah colocando a mãozinha no olho... Não pode colocar a mão no rosto. Colocando a mãozinha ali no olho, tampando o olho, né? E contando até 10, porque o vô dele tinha se escondido. É a coisa mais fofa do mundo. Essa cena também no livro é diferente. Vai lá, às 5 horas da tarde, vai ter o vídeo onde eu falo as diferenças, tá? Então vai lá, 5 horas, tá? Ativa o sininho aí pra vocês verem. Então, é muito bonitinho ver essas cenas entre os vovôs e o netinho, né? Porque os dois não pôde criar a Brianna juntos. Então, eles estão ali como avós corujas, né? Cuidando daquele netinho de uma criança que é da família deles, de um jeito que os dois não pôde cuidar junto da Brianna. E é muito fofo ver isso. E essa criança é muito fofa! É muito fofa, gente. Como é que é o nome do menino? O Germain é muito fofo. Eu só acho que é um pouco... Se contradiz um pouco, sabe? A questão deles manter o mesmo ator pro Germain enquanto o Jeremiah cresce. Por quê? Quando o Germain, se não me engano, ele é um ano ou um ano e meio mais velho que o Jeremiah. Eu acho que é essa conta aí. 1 ano para 1 ano e meio mais velho que Jeremiah. E quando você vê no primeiro episódio, o Jeremiah tá no colo, bebê de colo. Então... E o Germain continua o mesmo ator. Então, agora os dois ali parecem ter a mesma idade. Sendo que não, tem uma diferença aí de 1 ano, 1 ano e meio entre eles. Mas eu aceito porque esses dois atores são muito fofos. São muito fofos, são muito fofos. De verdade, gente, eu adorei esses dois. Ai, essa cena dá um quentinho no coração deles e brincando com o netinho, gente, é a coisa mais fofa do mundo. Mas ali eles vão ser atacados por um javali, né? Que chega ali de surpresa, que é quando o Joveninha aparece, né? Mais o rolo. E o Joveninha, ele também tá vivendo um período ali difícil pra ele, um período depressivo, né? Onde algumas coisas aconteceram com ele a respeito lá da outra vida dele. Que eu não sei se eu posso falar ou não, porque pode ser spoiler. Eu acho que eu vou ter que editar, porque eu ficava falando isso no episódio. Mas aconteceram umas coisas com ele lá enquanto ele tava com os Mohawk. E ele voltou super triste, pra baixo também. Na série eles intensificaram isso. No livro ele não tá tanto assim. Ele tá mudado, mas nem tanto. E é muito estranho ver o Joveninha tão diferente desse jeito. Porque o Joveninha era um menino alegre, feliz, brincalhão, divertido, e ver ele todo caído desse jeito, pra baixo, quebrado desse jeito, é muito triste pra gente que tem aquela imagem do Joveninha. Mas eu gostei da antecipação dele, da volta dele. O povo fica feliz ali em ver ele, né? Na hora que ele chega ali e o Roger abraça ele, eu pensei que o Roger ia falar alguma coisa tipo bem-vindo de volta, alguma coisa do tipo, mas não rola isso, tá? E eu fiquei na expectativa do Roger falar naquele momento, mas não rolou. Tem ali, todo mundo fica meio que pisando em ovos em relação ao Joveninha, né? Ninguém sabe o que tá acontecendo com ele, o que aconteceu com ele, pra ele tá daquele jeito, o que falar com ele, como agir com ele, tá todo mundo assim, né? Porque ele tá muito diferente, ele tá estranho. Então a gente vai vendo ali, né? Eles super felizes com a volta dele, mas ao mesmo tempo querendo deixar ele no espaço dele pra ele, né? Ter a calma e falar, se abrir com eles no momento dele, né? Então foi muito legal ver isso. Tem uma conversa muito bonitinha ali também, que é quando
O Germain vai ali pra colocar a mão na cabeça dele, né? Ver aquele penteado diferente, conversar com ele. E a Marsali chega ali pra poder bater papo com eles. E eles lembram das irmãs deles, né? Que é a Janet e a Joan, né? Que estão lá na Escócia e provavelmente eles nunca mais vão se ver, tá? Porque viajar naquela época não era uma coisa fácil, tá? Como é hoje em dia. E não existe telefone, né? Pra poder dar uma ligadinha. Não existe. Então é muito bonitinho ver esse momento dos dois. Ali naquele momento onde eles lembram das irmãs dele. Eu vi o Jovenha de volta ali, né? Naquele momento onde ele lembrou da irmã dele e tal. Mas depois ele se afunda de novo quando a Marsali começa a tocar em assuntos que são delicados pra ele. Mas foi legal essa primeira conversa deles pra outra que ele vai ter com o Roger. Que no caso a gente já vai ir pra lá, né? Que o Roger e o Jovenha saem pra poder demarcar o território do Roger. Né? O que ele ganhou do governador. Então eles saem ali pra fazer aquela demarcação. Enquanto isso, lá em Fraser's Ridge, a Claire fala que sumiu umas plantas ali, uns bagulho ali que era venenoso, né? E tanto ela até cogita depois, né, que o Roger tenha pegado aquilo ali. Aí o Jamie até pergunta pra quê? Pra que ele ia fazer isso? Ela vai e fala, você lembra quando você estava traumatizado e você não queria viver? Aí nisso ele se toca, né? Eu acho que nesse momento ali também ele deve ter se tocado quão quebrado o Roger também tá, sabe? Que é só quando você lembra que você também foi traumatizado, que você viveu um trauma e que você ficou tão pra baixo, tão quebrado, que você vai ver que o trauma daquela outra pessoa ali, a pessoa pode estar na mesma situação, sabe? Então eles ficam ali meio, será que ele vai voltar? Será que foi ele que pegou? E nisso a gente fica no ar, porque na minha cabeça desde ali ficou entre o Roger e o Ian, porque os dois estavam muito depressivos. Os dois partir pra essa saída, né, era uma coisa muito provável de acontecer. Tanto que os dois partem para a tentativa de escapar da dor desse jeito terrível, né, cada um do seu jeito. Mas eu gostei muito da interação do Roger com o Jovenha, que é a primeira vez que a gente vê isso, né, assim, dos dois de fato interagindo e tal. Porque na outra temporada, né, na quarta temporada, não deu tempo disso acontecer. Porque já partiu logo pra aquela confusão toda. Então ver os dois juntos ali, conversando, tocando em assuntos delicados pros dois. E se conhecendo ali, foi muito legal de assistir, sabe? Tem até um momento ali que a Brianna deu pra ele um aviãozinho, né? E ele leva esse aviãozinho. Aí ele tá com o aviãozinho na mão e o Jovenha pergunta, né, o que é isso? No começo eu fiquei assim, como assim, gente, o que é isso? Aí eu lembrei, ele tá em 1700, é lógico que ele não sabe o que é avião. Então os dois têm ali um momento mais de entrosação e tal, mas depois cada um tem o seu momento pra lidar com a dor e partir pra sua solução pra essa dor, né? Que no caso o Roger vai pra beira de um precipício, né, onde ele tá seriamente cogitando aquilo e ele começa a reviver o trauma dele todo de novo, né, pensar nas coisas que ele passou e como foi pra ele tá naquele momento e o que passou na cabeça dele naquele momento, que foi a Brianna que veio à mente dele. Eu só mudaria uma coisinha nessa cena, que era o quê? Na hora que ele lembrasse da Brianna. Porque focou o rosto da Brianna, dando a entender o quê? Que ele lembrou da Brianna. Eu deixaria um frame, né? Uma ceninha assim dela rindo pra tela, né? Pra mostrar ele lembrou da Brianna. E depois cortasse pra um outro frame da Brianna com o Jeremiah. Que aí significaria o quê? Que ele lembrou da família dele. Das pessoas que ele mais ama na vida, né? Que são aqueles dois. Então eu mudaria somente esse pedacinho aí pra mostrar que ele lembrou da família. Que veio à mente dele a família. E isso deu energia pra ele lutar pela vida, né? Então, mas foi bonito de ver, né? Que ver o quanto ele ama a Brianna. Que naquele momento de dor,
e de possivelmente morte, né? Da morte iminente ali. Foi o amor dele por ela que fez ele lutar pela vida. Então, foi muito legal nisso. E depois a gente vê o Ian sozinho, né? Lidando com a dor dele também, que foi ele que pegou o veneno da Claire pra poder fazer o chazinho ali, né? E mandar pra dentro e acabar com a dor. E os dois têm uma conversa muito legal mesmo sobre a arma de cada um, né? Que o jovem, ele enterra o machado dele. E quando o Roger vai falar pra ele não fazer isso, o jovem Ian fala com ele: você enterrou a sua arma também, né? Que é a sua voz. Você tá se recusando a falar, a tentar. Você tá enterrando a sua voz. Tá enterrando a sua arma, a sua grande arma, que é a sua voz. Então os dois têm um momento de conexão ali que eu achei muito incrível, muito boa. Toda essa cena, o roteiro, eu achei muito bom mesmo. Sabe, a direção dos dois ali, cada um lidando com a sua dor, cada um lidando com a sua perda, com a morte de um pedaço de si, sabe, como o Roger fala depois. Então eu achei muito boa de verdade essa cena, sabe? Porque mostrou quão quebrados os dois estão, o quão depressivo, quanta dor os dois estão carregando dentro deles, sabe? Então, a ponto de cogitar aquelas coisas, né? Que eles cogitaram. Então, eu achei muito legal ver isso, que um ajuda o outro, se sustentou no outro ali e incentivou o outro a lutar contra o trauma dele, contra essa dor. Então os dois voltam juntos para casa. E isso foi uma coisa muito bonita de ver, sabe? Foi uma coisa muito bonita ver a introdução dos dois. Então eu fiquei muito feliz de verdade com essa cena. E nisso ele chega em casa e ele dá um monólogo pra Brianna. A Brianna fica assim: gente, 4 meses esse homem não abriu a boca pra falar um A. Agora que ele vai abrir a boca pra falar, ele fala até falar que chega. E que isso, meu filho? Descansa. Mas também tem uma cena bonita, antes, né, de falar disso, mas tem uma cena também que é muito triste, que é que ele vai ver o Jeremiah colocar a mãozinha dele ali numa panela quente. E ele dá um grito e ele assusta o Jeremiah. Eu acho que isso tem no livro também, se não me engano. E ele se sente... Isso me lembra muito de Grey's Anatomy, quando a Meredith tá com aquela coisa na boca e os filhos dela ficam assustados com ela, de não querer chegar perto, sabe? Ela lá chorando, querendo só ter um contato com os filhos, e os filhos chorando com medo dela. Então me lembrou muito isso. E ver o Jeremiah ali, que assustou com a primeira vez que o pai dele falou, e foi aquele grito estranho, ele se assustou e começou a chorar. E o Roger se sentindo mal por toda aquela situação, foi muito triste também de ver isso. Mas sobre a última cena, eu gostei muito de ver. Porque na minha cabeça, na hora que ele começou a falar que ele não é mais aquele Roger, que ele mudou, veio na minha cabeça outras situações. Que outras coisas que ele ia fazer, que, sei lá, ele ia virar uma outra pessoa, que a personalidade dele ia mudar completamente. Mas ele fala que realmente aquilo mudou ele, que uma parte muito importante da vida dele morreu naquela forca, que é a voz, que é ele poder cantar, que ele nunca mais vai poder cantar, tá? Se isso não ficou claro, eu digo pra vocês, aqui, o bichinho não vai poder cantar mais, ele não vai poder cantar. Então era uma parte que é uma parte muito explorada nos livros a respeito do Roger, porque ele é uma pessoa que canta, ele ama cantar, sabe? Então no livro ele é contratado pra isso, sabe? Ele vai cantar em outros lugares. Ele usa a cantoria dele como um meio de renda no livro também. Ele canta pra mulher dele, ele canta pro filho dele. Então ele canta, sabe? É a coisa dele. Então quando tirou isso dele, ele se afundou numa depressão. Foi triste de ver isso. E ao mesmo tempo foi muito legal ver isso, sabe? Dele falando no final que aquela parte dele morreu. É uma parte que ele tava em luto pela morte, né? Que ele tá grato, ele tá feliz que sobreviveu. Mas aquela parte morreu. E isso mudou ele. Ele é um novo Roger, ele é um Roger diferente. Mas, mesmo assim, ele ama Brianna.
ele ama a família dele. E ele fala que vai cantar pra ela mesmo se a voz não for a mesma. Mesmo se ela não conseguir ouvir ele. Mesmo se eles não estiverem no mesmo lugar. Ele vai cantar pra ela. E foi lindo. Ai, é muito lindo, gente. Esses dois eu amo. Eu não entendo as pessoas que não gostam do Roger, tá? Eu não entendo vocês que não gostam do Roger, porque eu amo o Roger. Porque o Roger é um personagem em construção, é um personagem em desenvolvimento, tá? E é um personagem dos anos 70. Para os personagens dos anos 70, as atitudes dele, eu acho que muitas condiz muito com um homem dos anos 70 e outras são muito diferentes. São atitudes, assim, muito à frente do tempo dele. Só de pensar na parte onde ele só pergunta pra Brianna se ela gostou quando os dois fazem sexo. Se ela gostou, se ela se sentiu bem, se foi bom pra ela, já é uma coisa diferente. Porque até hoje, né, gente? Homem hétero é uma coisa triste, que a gente viu tanto de mulher reclamando aí. Que o prazer é somente deles, né? O prazer é somente do homem, a mulher não sente prazer. Tanto que no livro 4... tem uma cena muito legal, que é quando o Jamie pega a Claire, se não me engano é no 4 mesmo, ele pega a Claire meio que se dando prazer, tá? Se você me entendeu. Ela está se dando prazer ali e ele fica chocado, porque ele não sabia que mulheres também faziam aquilo, sabe? Porque a cabeça do homem, né, ainda mais dos anos 1700 do homem de 1970, era de que a mulher não sentia prazer, aquilo ali era para procriação. E que o homem que deveria sentir prazer, sabe? Então, hoje em dia é uma coisa que se discute muito, né? Das mulheres falando que querem sentir prazer e que os homens devem dar prazer para as mulheres também. É uma coisa que a gente te vê as mulheres discutindo aí até hoje. Então, só essa pequena parte já vê a evolução do Roger em contraponto aos outros homens daquela época, a homens daquela época, sabe? Eu não tô falando que o Roger é a pessoa mais perfeita do mundo, porque ele tem os seus momentos também. Mas o Roger é um personagem em construção, em desenvolvimento. Ele e a Brianna juntos, os dois trabalham na construção um do outro, no desenvolvimento um do outro. E isso é uma coisa que eu gosto bastante. É uma coisa que eu gosto que é explorada na série. Então, esse episódio pra mim é muito bom. É muito bom. Seguiu o episódio antes desse. Foi muito bom. Esse daqui continuou muito bom. E eu espero que os outros continuem muito bom. Eu tô com a expectativa lá em cima por causa desses 2 episódios, tá? Bom, gente, me diz aqui nos comentários o que vocês acharam desse episódio, tá? Eu achei simplesmente incrível, tá? Eu gostei muito. Mesmo com as mudanças que teve, que não foram poucas, mudaram bastante coisa, mas mesmo com as mudanças que teve na série, eu não reclamo porque, pra mim, esse episódio foi muito bom, foi muito incrível, sabe? Todas as mudanças e construções que se fizeram nesse episódio, então não tenho o que reclamar. Na verdade, só uma coisinha que eu tenho pra reclamar, e eu vou reclamar lá no livro Versus Séries, que sai às 5 horas da tarde, tá? Então, no mais é isso, meu povo. Se você gostou do vídeo, dê um joinha, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, compartilha o canal com seus amigos que gostam de Outlander. Ativa o sininho para receber as notificações. Me siga nas redes sociais, todas Patrick Rocha PR. Obrigado por assistir o vídeo, meu povo. Até daqui a pouco, que hoje ainda tem mais vídeos, tá? São 3 vídeos na quarta-feira de Outlander. Então, no mais é isso, meu povo. Obrigadão, beijão, tchau!